Oi, Guilherme, tudo bom? É Vitor, olha eu. Já, Oi. né? Não é pra gente, não é pra estragar a surpresa, né? Calma. Tudo Eu bom, tô mais que Vitor? acostumado. Prazer conversar Um com prazer. você, né? O Eu prazer é todo meu. agradeço. Eu não tô acostumado a falar, geralmente eu danço, então é sempre bom fazer uma coisa diferente. Mas eu também não estou acostumado a falar. Para mim, na verdade, esse Conversa 2 veio um pouco, óbvio, por essa pandemia que a gente está todo mundo preso, mas é algo que eu tenho muito em mim, que é contar um pouco da história, dos brasileiros fantásticos que a Com gente tem pelo certeza. mundo, né? São Não, eu muitos acho que brasileiros. tem tanta gente muito talentosa e que tem uma história tão interessante que eu acho que é um veículo ótimo para mostrar um pouco do talento que tem o Brasil e das pessoas que estão o Brasil fora. Então, parabéns, primeiramente, por essa iniciativa. Eu acho é muito interessante. Eu já assisti todos, na verdade, que você conversou Eu, com a Fernanda, que a gente trabalhava, com o Vitor, que também sim. tocou com a gente no English, num tour para a China. Então, é muito interessante. E você acaba aprendendo muito, né? Claro, claro. Ô, Vitor, eu queria que você começasse contando um pouco pra gente como você começou a dançar, como partiu essa vontade da dança, que eu sei, assim, óbvio, quando eu cheguei no Brasil, quando eu voltei do Brasil, eu vi vocês dançando ainda, né? Nós vamos chegar aí nessa, mas eu vou falar primeiro agora de você. Eu te vi dançando muito, vi o decorrer aí da sua carreira, como foi, mas eu queria que você contasse um pouco como foi essa história, você foi parar na dança. Como eu fui parar na dança? Eu acho que desde criança, eu e o Guilherme, a gente sempre foi muito fã de música clássica e coisas artísticas. Eu lembro da primeira vez que eu fui para um teatro, assistir uma peça de teatro com a escola, eu lembro que eu fiquei apaixonado com essa coisa de você, da plateia sentar, a cortina abre e é uma realidade completamente diferente. Então, eu lembro que aí, logo depois que eu fui no teatro, eu lembro que eu pedi para meus pais para se inscrever num grupo, numa aula de teatro. E que eu gostava, mas não era muito que eu queria, porque a gente, tipo, eu gostava de se mexer e a gente tinha uma vizinha que fazia balé e convidou a gente para assistir um espetáculo dela. E eu lembro da sensação como se fosse hoje, porque a gente gostava tanto de música clássica e de movimento, e foi meio que tudo que se juntou. Então, eu lembro da sensação que a gente ficou tipo, completamente apaixonado. Então, a gente conversou com ela e a gente começou, tipo, 2 vezes por semana, porque para mim eu nunca Quantos tinha nem. anos você tinha? A gente tinha 8 anos. Então era, tipo, 8 anos. novo. Acho que comparado acho que com as meninas é um pouco mais fácil, porque eu acho que a, pais, eles acham que balé é uma coisa tipo, que ensina disciplina, que é muito bom para as meninas, e é uma coisa que eu acho que no para menino sempre é um pouco mais complicado, né? Então eu lembro Sim. que eu não sabia o que era balé até a gente assistir, e eu não sabia nem que era uma companhia profissional, nem de nada, mas para mim só do fato de ver uma apresentação que era música e dança, eu lembro que eu fiquei completamente apaixonada. E me fala, aqui no Brasil você estudou no Balé Elisa, né? A gente estudou na Elisa por muitos anos. Foi a Elisa que meio que criou a gente. A gente teve muita sorte que ela como se fosse a nossa segunda mãe. Até hoje, quando a gente Sim. volta, a gente sempre faz aula lá e vai comer na casa dela, mas é uma coisa que ela bem que ela criou muito a gente. Ainda mais essa coisa, tipo, a gente viajava muito para competição e Joinville, Passo de Arte, a gente fazia parte da Promodança, era muito, tipo, tava sempre viajando. E porque os meus pais trabalhavam e custava caro, então a gente sempre viajava, era a gente com a Elisa, ou a irmã da Elisa, a Rosana. Então a gente tem muitas histórias desde de criancinha até hoje ainda a gente continua em contato.
Me fala um pouquinho, quando você foi para o Prix de Lausanne, conta pra gente. Então, o Prix de É, Lausanne, ele aconteceu depois que a gente foi para a escola do English. Ah, foi Foi depois. depois. Tá. Então, foi. E- A história meio que começa. A gente começou valendo, Elisa, e eu lembro que a gente começou quando a gente estava com 15 anos. Foi quando a gente meio que percebeu que balé seria uma coisa que talvez daria certo. Que a gente já tinha meio que uma noção que como funcionava uma companhia e a gente tinha a gente trabalhou com o Jorge Penha, que Sim. ele é toda sexta-feira para Elisa e logo eu lembro que a gente morria de medo dele. Eu lembro a primeira vez que a Elisa falou: "Não, eu acho que vocês têm que ir fazer aula dele, que eu acho que vai ser bom para vocês". Eu lembro que a gente correu para casa, tipo, e se escondeu e não foi para aula porque a gente tinha muito, muito medo dele. E depois de um certo tempo, a gente começou a fazer aula, era só eu, o Guilherme e ele. Então, por muitos anos, a gente teve, tipo, ele como uma grande parte da nossa formação também. E eu lembro dele falando, tipo, eu acho que agora tá na hora de vocês, tipo, abrirem as asas e voarem. Então, foi mais ou menos nessa época que a escola do English fez uma audição no Brasil. E foi a primeira vez que teve e a única vez que teve. Legal. E a gente falou, não, talvez isso seria legal. A gente não sabia muito da escola. E era aquela coisa, tipo, vocês não têm que estudar fora, porque senão vai ser muito difícil de vocês entrarem numa companhia. E os meus pais falaram, tipo, passando dos 18 anos, se vocês não arranjarem um emprego, vocês não têm que estudar. Então, com Claro. 16 anos, a gente fez a audição para a escola do English. E, e foi aí que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Porque foi uma coisa, tipo, a audição foi em julho. Eu lembro que a gente tinha acabado de voltar de Joinville, os dois estavam muito cansados. Eu lembro que na manhã da audição, tipo, eu falei pra minha mãe, mas eu não sei se eu quero ir, porque a gente não sabe como vai ser. Ela falou, não vai, tenta. Aí a gente foi, fez a aula e os dois acabaram ganhando a bolsa de estudos. O que foi uma coisa que, tipo, quando você quer tanto uma coisa, você planeja tanto e a coisa acontece, quando a ficha cai, parece que você fica tipo, perdido. Eu lembro que assim, foi a Elisa que a audição foi na escola da Ilara, e foi a Elisa que levou a gente de carro. Aí a gente, tipo, fez a aula, ganhou a bolsa, aí chegou, a gente parou no McDonald's e eu liguei pro meu pai. Eu falei, pai, a gente ganhou a bolsa para a escola do English, a gente pode mudar para Londres. E eu lembro dele, tipo, num estado de choque, ele nem sabia, tipo, ele não conseguiu nem responder. Ah, ok, a gente conversa quando vocês chegarem em Chegar. casa. Então a gente fez a audição em julho, agosto a gente mudou. Então foi uma coisa completamente tipo, vai. O que eu acho que na verdade facilitou um pouco, porque a gente mudou pra lá, a gente não falava inglês, a gente não falava, tipo, a gente nunca tinha saído do Brasil, eu só tinha pego o avião, acho que 2 vezes que a gente foi pro Rio de Janeiro. Então, foi uma experiência, tipo, com 16 anos a gente arrumou as malas e foi. Legal. E, na verdade, seu irmão tá por aí, que eu acho que a sua história deles são muito. Sim, faz mais Ela sentido. Faz mais sentido quando são os dois. Porque eu tô acostumado a falar, isso. Eu fico falando a gente, isso sou eu, não faz sentido. Então o Guilherme tá aqui. Guilherme, vem aqui conversar com a gente também. Tudo bom, Guilherme? Para quem não conhece, o Guilherme é irmão gêmeo do Vitor. É que eu, na verdade, a gente se viu muito, eu vi vocês dançando muito aqui no Brasil. É óbvio que quando a gente acabou Eu conversando, lembro eu de acabei te você convidando. dançando. Eu lembro logo nos primeiros festivais, fui num Grand Prix da Promodança. Eram daqueles Grand Prix da Promodança que tinham, eram bem longos e não podia. E eu lembro de você dançando, eu lembro do pé. Você, seu pé Um famoso. prazer.
É um prazer te ter aqui também. Era uma surpresa, na verdade, né? Pra gente. Você não sabia que você ia participar da conversa, mas eu acho que faz todo sentido você estar Eu tava aqui. pensadinho ali comendo um pedaço de bola. Certo, então me conta, aí vocês chegaram em Londres e como foi essa chegada, essa coisa de não falar o inglês, de não dominar a língua, de estar num país diferente do nosso, vocês foram bem recepcionados, como foi? Me conta um pouco disso. Foi. Acho que no começo eu achei que foi difícil, pra mim no começo. Mas eu acho que era mais essa coisa da família, a gente, tipo, a gente tem muita sorte que a gente é muito ligado com os nossos pais. Então, eu acho Sim. que essa fase inicial foi um pouco mais difícil. Sem contar que isso tipo, é antes da época do Skype. Do Skype, eu lembro. Era de comprar o cartão Sim. internacional, de ir no orelhão, faz uma vez por semana. Então era um pouco mais complicado. Eu lembro que a gente não tinha nem computador, então a gente escrevia e-mail. Então, o começo em si foi um pouco mais complicado, mas a gente teve muita sorte, porque na época que a gente estava na escola, quem foi que levou o English foi uma professora brasileira. Foi a Ah, Natália Barros. Natália. A Natália, sim. Ela é uma pessoa extraordinária. É a mãe número 3. É a mãe número 3, é a Natália. Então, ela tomou muita conta da gente. E ela sempre foi muito exigente em quesito disciplina. Porque eu acho, querendo ou não, se você pensa em duas crianças de 16 anos mudando para Londres sem os pais, ou dá muito certo, ou dá muito errado. É uma coisa Claro. e a gente teve, acho que desde sempre, nós sempre fomos muito focados. E eu acho que, querendo ou não, balé sem disciplina não é balé. Eu acho que a disciplina é a chave de tudo, né? Claro. Então, a gente O balé e a disciplina andam ao lado, né? Senão, se não tiver disciplina, não tem como, né? Então, a gente teve muita sorte que a gente era muito disciplinado e a gente sabia que a gente estava lá, era tipo business, não era tipo viagem para Londres. Não é. Tanto que teve muitas coisas de Londres que a gente só acabou descobrindo depois que a gente se formou na escola e conseguiu um emprego, porque a gente literalmente era tipo, a gente entrava na escola às 8h30, saía da escola às 6h30. E ainda a gente, durante um tempo, a gente ainda morava bem longe da escola, porque com a bolsa de estudos era o lugar que a gente conseguia pagar. Conclusão, a gente acordava tipo 6 horas da manhã para ir para a escola, chegava em casa às 8 horas da noite para ir dormir, para acordar no dia seguinte para voltar para a escola. Então, tipo, a gente não teve muito tempo de viver uma vida normal, mas pra gente era o que a gente sempre tinha. A gente estava vivendo, era um sonho que não teve preço. E foi o que mudou a nossa vida. Eu acho que a gente teve muita sorte que... Eu sempre falo que eu acho que às vezes eu sou uma pessoa de sorte porque eu sinto que as oportunidades às vezes meio que caem na minha frente. Não por sorte, porque eu acho que a gente sempre trabalhou muito duro e tudo mais, mas a gente teve sorte que as oportunidades vieram no horário certo. Sim. E a escola do na verdade não é bem sorte, né? Porque na verdade aquilo, é a disciplina que vocês tiveram, é vocês estarem ali no momento certo, na hora certa. Então isso acabou que vocês conseguiram chegar onde vocês estão, que isso é muito legal. Sim. Mas vocês se privaram de muita coisa. Eu acho que isso é legal a gente deixar bem claro, porque não foi fácil, né? Mas na época não parecia que era a gente parecia que era uma vida normal. A gente nunca questionou o fato da gente tipo, de acabar, de morar em Londres e não ter ido para London Eye. Tipo, as pessoas, a gente voltava pro Brasil de férias e não para Londres. Eu falei, a escola do inglês não é. Mas eu acho que foi uma parte da minha vida que eu procuro refletir até hoje. Porque eu sinto agora, como mais velho, a gente trabalha tipo, profissionalmente já fazem anos, e é uma coisa que às vezes você acaba se frustrando. E eu tento voltar lá para trás e pensar como que o Vitor de 16 anos, tipo,
tipo, como que eu lidava com as situações, tipo, com com tanta paixão à arte, com tanto amor ao balé. Então, às vezes eu tenho meio que voltar e falar, tipo, eu tô sendo uma pessoa ranzinza, eu tenho que parar de reclamar, e eu tenho muita sorte de estar fazendo o que eu amo, e é uma profissão que a gente escolheu querendo ou não, com 9 anos de idade, né? E é uma coisa que Sim. a gente tem muita sorte, porque você vê tanta gente que estuda e faz faculdade e acaba que nunca faz o que realmente gosta. Então a gente tem muita sorte nesse sentido. Quanto tempo vocês ficaram na escola do English? A gente ficou 3 anos. A gente fez 3 anos. 3 anos. Então a gente foi. A gente mudou. Aí, logo no primeiro ano, na verdade, a gente fez 3 anos de escola, mas a gente trabalhou com a companhia nos 3 anos. Mas foi uma experiência muito legal, porque no Brasil a gente cresceu no palco, né? A gente cresceu, Sim. a gente dançava todo final de semana, a gente podia quartas na dança da promoção, era aquela coisa, era palco, a gente podia pegar uma variação de repertório, ensaiava uma vez e quando ia, tava no palco dançando, e aquela coisa. Aí, sabe, então foi uma experiência muito interessante que eu sempre falo que a gente veio, tipo, o bom do balé brasileiro é que é uma coisa meio que reversa. Porque a gente foi para a escola. Eu lembro das pessoas que foram para a escola com a gente. Tipo, a gente era meio que um grupo, tinham mais brasileiros, e eram todos mais ou menos na mesma situação de palco. Tipo, se vendo parado, tipo, numa sala de aula, fazendo de macacão, de 1 hora e meia de aula. E que é uma coisa que a gente... A nossa prioridade sempre foi o ensaio. A gente queria fazer 10 piruetas. Nunca teve essa coisa de... Não, vamos pensar qual que é o pôr de bras. Eu lembro que o nosso professor do primeiro ano, que ele trabalhou com a gente no primeiro e no segundo ano, ele era, tipo, rigorosíssimo. Era aquela coisa... A gente sempre teve... A gente memorizava a aula. Então, a gente fazia... Ele dava aula na segunda-feira. Na terça-feira, tinha que lembrar a aula toda. E ele ia acrescentando coisas, mas era a semana toda sempre a mesma aula. E eu lembro que teve várias semanas que a gente chegava na terça-feira e a gente não conseguia lembrar o exercício. Porque, querendo ou não, é bastante coisa pra você lembrar numa aula. Tipo, é uma coisa que você decorar um exercício e fazer, aí parece que o seu cérebro meio que deleta para abrir espaço para outro exercício. Então a gente tinha que decorar a aula toda. Então eu lembro que a gente se juntava com todos os meninos da sala e falava: eu vou aprender o tandi, você aprende o glissê. Mas teve algumas vezes que a gente, tipo, não conseguia aprender as coisas direito e acabava a barra. Ele falava: não, mas isso é inadmissível. Vamos voltar para a barra do começo. Ele fazia a barra toda de novo. Então foi uma experiência muito interessante. E eu lembro até das outras pessoas da escola, porque a maioria tinha bastante gente que era, tipo, os britânicos que passaram por um treino muito acadêmico do começo, então era uma mentalidade completamente diferente. Então, eu lembro deles, eu tinha meninos da nossa turma que, tipo, a primeira aula de PADD que a gente teve na escola foi a primeira vez que eles usaram PADD na vida deles toda. E a gente veio, tipo, teve um espetáculo de despedida que cada um dançou, tipo, 3 gramas PADD. Então, tipo, aí volta pro PADD, segura a menina no passeio, e põe a menina pra frente, e a gente meio... que parado, olhando pro outro. Mas mesmo acho que a reação das pessoas que estavam no nosso plano, tipo, geralmente, tipo, eles meio que olhavam pra gente no começo, meio que, o que eles estão fazendo? Nos primeiros dias de aula, tipo, a gente chegou na escola e todos os meninos sentados, tipo, se aquecendo, e a gente entrou na sala falando: não, mas o que eles estão fazendo? Tipo, a aula começa e você faz o passo, tipo, não imagina. Aí que a gente vai aprender que realmente, que agora, hoje em dia, eu me aqueço 45 minutos de aula. Mas na época, tipo, a gente vinha tipo, mora no Brasil, é calor, às vezes a gente tinha ensaio antes da aula, e você faz. E aí a gente chegar num lugar onde pra eles era, tipo, normal, tipo, não, você vai se aquecer para fazer o exercício frente à barra, você usa faz pilates. E era uma coisa, tipo, tinha aulas de pilates, que na época pilates também era uma coisa que no Brasil ninguém conhecia. Então, tipo, pra gente, eu acho que a nossa vida, tipo, por mais que a gente foi para dançar o balé, tipo, a nomenclatura dos passos era o mesmo, tipo, o balé meio que fez assim, tipo, virou de ponta cabeça e, tipo,
tem muito mais pro balé do que só dançar em competições. É uma coisa que a gente aprendeu quando a gente chegou lá. Sim, mas também criou uma personalidade que todos os brasileiros na escola tinham muito mais personalidade do que as pessoas que ficavam presas dentro de uma sala de aula. Então foi. Sim. Mas eu acho que, em geral, eu acho que um dos grandes motivos que tem tantos brasileiros pelo mundo que se dão tão bem é porque você tem esse tipo de conforto que as pessoas têm no palco, que às vezes tem muita gente que é muito bonita na sala de aula e que não está acostumado a subir no palco, ainda mais na época de escola, quando a gente estava lá. Então, por mais que às vezes tinham meninos que tinham corpos melhores, a técnica era muito mais limpa, era super precisa. Quando eu chegava no espetáculo de fim de ano da escola, tinha que colocar quem eles sabiam que ia dar conta. Tanto que pra gente, a gente dançou... Quem não ia regar no palco, né? A gente dançou com a companhia do nosso primeiro ano da escola. Eu nunca vou esquecer. A gente chegou na escola em setembro, agosto, setembro. Em dezembro, a gente foi... eles falaram, eles precisam de gente, vocês não vão voltar pro Brasil, vai para esse ensaio da companhia. E era o último ensaio de palco deles de Quebra-Nozes, de uma versão que a gente nunca tinha visto. A gente nunca nem tinha assistido uma companhia profissional ao vivo dançando. E aí veio a professora da companhia e falou assim, olha, esse é o último ensaio de palco, a gente está precisando dos soldados para batalha, vocês vão ter que entrar e fazer. Aí a gente falou, mas... não falava nem inglês. Não falava inglês. Aí eu falei, olha, tem um menino brasileiro que ainda trabalha na companhia, o Júnior, falou assim, olha, tem um menino brasileiro, vai, pergunta pra ele o passo, o ensaio tá começando, quando chegar na hora da batalha, você faz soldado número 2, você faz soldado número 3. Acabou. E pra frente, aí a gente meio que... a gente aprendeu na raça. Acho que aprendeu na raça. Mas assim é mais legal, vai. Com certeza, agora a gente tem várias histórias legais para contar das nossas épocas de estudante trabalhando com a companhia. Me conta um pouco, então, como foi essa coisa de ser finalista do Prix de Lausanne? Foi você, né, Vitor? Guilherme também? Me conta. Foi uma experiência... porque eu lembro, mesmo antes da gente... ter mudado, a gente assistia da Vita VHS. A gente assistia a fita VHS do Prix de Lausanne. E do ano da Diana Bicheneira. Era uma fita bem antiga e eu lembro que eu tinha uma fascinação por essa fita, que a gente sempre gostou muito de vídeo de balé. Então eu lembro que a gente assistia. Eu gostava de ver eles filmando as pessoas na coxia. E eu lembro que quando foi no nosso primeiro ano, que quando a gente mudou para a escola... porque a escola do English, eles acabam sempre mandando 1 ou 2 alunos. E eles mandaram uma menina, e eu lembro que eu falei, não, essa é a nossa chance. A gente vai para Lausanne. E foi bacana. Eu lembro que a gente voltou de férias, eu falei, não, eu não posso parar, como voltar numa forma física ótima, porque a gente tem que ser relacionado da escola para ir para Lausanne. Chegando de férias, que foi o começo do nosso segundo ano na escola, o diretor chamou a gente e falou, não, eu quero que vocês vão para Lausanne. Aí a gente filmou o vídeo e foi. A gente teve muita sorte que a escola meio que a escola bancou por tudo. Então, porque querendo ou não sair do Brasil... Vocês foram no mesmo ano? Sim. Que ano foi? Que ano foi? Vocês lembram? 2010. Há 10 anos atrás. 2010. 10 anos atrás. Que parece que foi ontem, mas foram 10 anos atrás. É melhor a gente não falar é melhor a gente não falar disso. É um mero detalhe. Mas, me fala um pouco o que o concurso trouxe para vocês como experiência. Eu acho que foi a primeira vez que a gente teve contato com bailarinos semi-profissionais do mundo todo. Então eram bailarinos todos da nossa idade, todos muito talentosos. Eu lembro que tinham uns chineses, todos de malha branca, com um físico absurdo. E eu lembro que, tipo, só parando e assistindo as pessoas, que os melhores dos melhores da dança mundial da cidade. Então, eu acho que pra gente foi muito interessante ter uma visão do que acontece fora do Brasil e fora da nossa escola
na Inglaterra. Então foi uma experiência. Eu lembro, eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida toda. Do que antes de dançar do que na tipo, eu lembro quando a gente era criança e assistia a fita deles filmando na coxinha. Eu achava demais. Que era, tipo, até o dia de você chegar na coxinha e você tá tipo, tentando se concentrar e a pessoa está ali com a eu sei que daqui a alguns anos eu vou assistir e eu vou lembrar desse momento como hoje. Mas você pode me dar um espacinho, por favor? Foi muito... Mas pra entrar nesse palco inclinado, mas foi uma experiência muito legal, porque também a gente viajou com o nosso professor da escola, o Ivan, e ele era bem certinho. Eu lembro que a gente tinha horário para tudo, eu lembro que a gente passava, tipo, tinha que levar a roupa que ia usar no dia seguinte, da aula, porque lá as aulas são todas avaliativas. À noite, quando a gente voltava do teatro, era jantar, aí descansava um pouco, aí ia pro quarto dele, a gente fazia, tipo, água quente, água fria na perna, ele ia ficar os dois na banheira, e ele colocava água quente, água fria, e fazia que, tipo, não vai ter que alongar, e ele via que tinha que alongar antes. Então, mas, pô, aí levava as roupas pra vestir na aula, e era tudo bem certinho. Mas foi uma experiência ótima. A não ser a parte... Eu queimei o meu figurino na semifinal, mas foi uma experiência ótima. Deixa eu só... a Fernanda tá aqui, mandou um beijo enorme para vocês. O Júnior também. É o Júnior que salvou a nossa vida na batalha. É o Júnior que ele salvou a nossa vida na batalha. Porque sim, ele mesmo. Me fala um pouco, depois que vocês saíram da escola do English, vocês ficaram lá 3 anos, é isso? Sim, a gente fez 3 anos de escola que juntaram depois com os nossos 6 anos e 7 anos de companhia. Então me conta um pouco como foi essa transição de vocês para a companhia. Foi estressante. É interessante porque a gente veio, tipo, quando você tá na escola, a gente realmente tem, tipo... A gente tinha um professor que ficava muito em cima da gente, que dava informação o tempo inteiro. E chegou, tipo... A gente tava... eu acho que ainda foi mais esquisito porque a gente ficou no mesmo lugar. Que a gente voltou de férias pro Brasil, a gente voltou para lá e a gente entrou numa sala de aula para fazer aula sem nenhuma informação, vai. Tipo, a gente já tava tão acostumado a ter alguém falando, não, põe o dedinho aqui, aqui. Você tá numa sala de aula que você tem que dependendo do professor da companhia, ele tá ali para montar o exercício. Tipo, tem professor que... Hoje em dia ainda acho que os professores são um pouco mais ativos. Mas, tipo, a gente já teve professor que deu aula na companhia que vai montar o exercício e senta na cadeira. E, tipo... Claro. Pra você que vem de um lugar que você tem todas as informações do mundo pra chegar numa hora que eles tiram tudo de você, eu acho que... eu acho que isso pra maioria dos bailarinos, eu acho que você sempre demora pra você adaptar numa companhia, porque é aquela coisa... Eu acho que a gente teve 2 momentos de independência na nossa vida. Foi tipo, sair de casa, mudar para Londres, mas você entra para a companhia e você é literalmente independente de tudo. Porque até então, tipo, se você não quiser ir fazer a aula, se você quiser aparecer em ensaio, ninguém vai ligar para você e falar, mas por que você não tá aqui fazendo aula? Ou por exatamente. Que você não vai fazer o seu exercício? Tipo, ninguém vai te forçar a fazer nada. Então, acho que demorou um tempo pra gente ajustar com essa vida, né? Que é diferente, porque você acaba virando, tipo, não deixa de ser, tipo, um bailarino autônomo, que você tem que tomar conta de você. E vocês fizeram audição para o English? Vocês fizeram para mais outras companhias? Não? Como foi isso? A gente não chegou, não teve uma audição oficial. Eu acho que mais a audição nossa pro English foi... O tanto de vezes que eles literalmente jogaram a gente no palco. No palco. Eles davam pro DVD. Tem um espetáculo hoje à noite. Manda ou o Vitor ou o Guilherme pra fazer esse ensaio agora à tarde, porque a gente precisa colocar eles no palco. Tipo, ou eles davam durante 3 anos. Ou eles dão um DVD e falam, você tem que aprender essa dança. E que aconteceu com a gente que... A gente nunca tinha assistido o balé antes deles deram no DVD. O balé a gente aprendeu. Snow Queen. Aí aprende a parte do Villager. Nunca viu Snow Queen? Quem que é o Villager? Deve ser alguém que teve uma roupa meio de camponês.
assiste o vídeo, aprende a coreografia. Aí fala, esse é o último ensaio da companhia no estúdio, vai fazer a sua parte do Village. Você faz esse número, tudo bem. Aí começa a dança, os meninos dançando. Aí olha, mas como assim, né? Tipo, essa parte foi a parte que a gente aprendeu. Conclusão, a gente não aprendeu a dança certa. Aí a gente vai ser então, a Fernanda tá falando que é o estilo English National Ballet de aprendizado. Tem um vídeo ótimo que era um ensaio, que, tipo, era uma dessas, era o último ensaio, que é uma coreografia que era tipo, era só andar, mas era no teatro de arena. E eles falaram, Vitor, você vai, a pessoa que ia fazer esse machucou, você vai ter que ser o primeiro elenco disso. Então, é fácil, é só andar, é só abrir essa escada. Eu nunca nem tinha assistido também. Você copia. Vai copiar. E era na época que foi logo quando começaram os celulares com câmera. Eu falei, então eu vou pegar meu celular e eu filmo, que aí depois a gente aprende. E é um vídeo que o Vitor passa o tempo inteiro errado. É tipo, um vídeo da sala inteira fazendo zumba e todo mundo dançando para um lado e tem uma pessoa do lado errado. Esse é o Vitor nesse vídeo, é ótimo. Então, essa foi a nossa audição. Mas mesmo assim, é porque a gente não sabia se ia conseguir trabalho ou não, até o meio mais pro final do ano. Então, a gente chegou a fazer audição e é meio que a gente ganhou o nosso contrato do English, porque a gente ganhou um contrato para a companhia do Royal Swedish. E o diretor da escola ligou pro diretor da escola da companhia do English e falou: olha, o Vitor e o Guilherme, eles conseguiram um contrato na Suécia. Você tem até às 6 horas da tarde para você ligar para saber se você vai querer eles ou não. E foi uma situação que eu lembro que teve Aí nisso, 6 horas da tarde, o diretor do Royal Swedish liga para a escola para saber se a gente vai receber ou vai aceitar o emprego ou não. E a gente não tinha tido resposta do diretor da companhia do English na época. Aí o diretor da escola falou, olha, você vai ter que ir aceitar. Vai no meu escritório, ele tá na linha, vai falar com ele. Aí eu entrei, sentei no escritório, o diretor tava do meu lado, aí eu começo a falar, oi, tudo bem? Aí nisso chega o diretor correndo, bate na porta, fala, olha, não aceito trabalho, não aceito trabalho. Aí eu falei, olha, não vai dar pra aceitar o trabalho. Não, obrigado, eu botei o telefone. Não, o diretor do English estava na outra linha e acabou de oferecer um trabalho pra vocês. Então acho que é melhor vocês irem pra lá. Então, tipo, a gente no momento a gente não teve muita opção, mas eu acho que foi a opção certa, assim. Então, e daí vocês ficaram, o Vitor ficou 6 anos no English e você 7, é isso? Isso, eu preciso de 6 anos no English. Não, mas foram anos maravilhosos. Eu não tenho... É uma companhia que trabalha muito. É uma companhia que... Eu tenho um respeito pelo Júnior e pela Fernanda, que é uma coisa que... eles trabalham muito, muito, muito. Então eu acho que... Eu tive a oportunidade de assistir vocês 2 vezes, né? As 2 vezes foi em Lago. Eu lembro que a primeira vez que assistiu era o nosso primeiro ano na companhia, eu acho. Né? Então, que foi no Coliseu, né? Foi o nosso primeiro ano na companhia. Então a gente teve muita sorte. A gente meio que pegou... A gente entrou na companhia e o diretor... Foi meio que o último ano do diretor. E logo depois foi quando a Tamara entrou. E depois eu assisti, depois não sei, 2, 3 anos depois, eu assisti de novo o Lago, mas foi no Royal, Sim. A produção. E foi muito lindo, que tipo, esse espetáculo é maravilhoso. Quando começa a entrar o povo de todos os lados, é algo assim muito incrível. Também balé. Surreal. Eu acho que um de vocês eu não sei qual de vocês, ou se foram os 2 que fizeram o Troá do Lago, são vários casais. Não, foram dois, nós fazemos juntos. Depende de onde você está assistindo, você só consegue assistir Sim. grupo. Aqui nessa versão eles chamam de pas de deux, que são 4 pas de deux. Eu lembro que era muita gente, mas óbvio que eu lembro de vocês. E a Fernanda que fez, Odete Odile, maravilhosa, né? Fernanda incrível. Eu fiquei lá. E o Júnior também dançou. O Júnior também dançou nessa noite. É uma produção. Eu acho que não é um problema, mas o maior desafio da companhia do English é que eles fazem muitos shows, tipo, juntos.
Então, eu lembro que dos nossos anos lá, teve, por exemplo, o Quebra-Nozes, teve ano que a gente tinha semana que tinha 12 shows. 12? Né? Não, teve uma temporada que teve 12 shows. De segunda a sábado, 2 shows todos os dias. Mas mesmo quando a gente fez, quando eu lembro de estar tipo, extremamente exausto, quando a gente fez o último lago, porque se você pensa que você vai fazer, se você está numa companhia normal, você faz o Pas de Trois do lago, você vai fazer o Pas de Trois do lago uma vez por semana. Mas se você está fazendo o Pas de Trois do lago 8 vezes por semana, o seu corpo não fica muito feliz. Ainda mais que o ritmo, por mais que tenha muito trabalho, o ritmo da companhia é um pouco diferenciado, vamos dizer assim, né? Mas A aula da companhia é bem aquilo que você falou. É bem aquilo que você falou, né? É mais leve. Se você está meio cansado, você não vai para aula, você vai para o ensaio ou para correção, né? Mas mesmo assim é muito puxado. Querendo ou não, quando você está se apresentando, a prioridade é o espetáculo, né? Você tem, ainda mais nesse caso, que você tem uma plateia de 5.000 pessoas te assistindo, eu acho que você tem que ser esperto o suficiente para falar, poxa, eu estou muito cansado. Se você fizer 30 double tours no final da Claro. aula, você vai chegar e você não vai conseguir fazer um double tour na frente de 5 pessoas que estão pagando para assistir. Então você tem que, às vezes você tem que ver a prioridade sempre, acho que para todo profissional, né? A prioridade sempre é o espetáculo. Sim, sim. Me conta um pouco desse projeto que o English tem de Emerging Dance. Como que é isso? Como foi para vocês? Que eu acho que isso é muito legal, né? Dentro da companhia. Contem um pouco. Eu acho que é um projeto muito interessante. Os dois fizeram parte, 2 anos. Eu fiz datas, eu não lembro. Mas o Guilherme fez primeiro, depois eu fiz 2 anos seguidos, depois o Guilherme fez 1 ano depois. Mas é um projeto muito interessante, porque geralmente quem vota para os candidatos são as pessoas que trabalham na companhia. Então, legal. Eles escolhem 3 casais e as pessoas da companhia, não só os bailarinos, mas tanto, tipo, as pessoas que trabalham tipo, no departamento de marketing, as pessoas que trabalham que fazem os recursos humanos, os figurinos. Todo mundo tem direito para votar na pessoa que acha que merece, que é a pessoa que está trabalhando duro, que merece participar desse evento. E foi uma experiência dos 2 anos que eu fiz, eu gostei muito, porque querendo ou não, às vezes na companhia você acaba ficando preso dançando coisas que você não te desafiam muito, né? Então, sim, eu acho que foi as 2 vezes que eu fiz, eu acho que meio que caiu numa hora certa, que eu não estava necessariamente fazendo nada muito difícil, né? E foi uma oportunidade de trabalhar num PADD e querendo ou não, tipo, eu acho que a dança em si na Inglaterra é um mundo muito bem grande, né? Então, querendo ou não, é bom para você meio que criar sua própria plateia e... Como que eu posso explicar? Tá fugindo as palavras. Tipo, eu não tô entendendo. Não, é pra tipo, ganhar press. Tipo, é bom para sua visualização, para o seu nome em relação à dança na Inglaterra. Sim, sim. E também uma parte que é interessante também é que quem sempre ensaia os bailarinos para essa competição são os próprios bailarinos da companhia. A Fernanda me ensaiou. A Fernanda te ensaiou? Eu não fiz essa Tenila e a Fernanda é a minha professora. Excelente. Mas então é uma oportunidade e é uma competição que cresce a cada dia, a cada ano cresce mais. Porque que nenhum dos anos que o Victor fez, o ano que eu fiz foi o primeiro ano que eles mostraram ao vivo, a segunda vez que eu fiz, que mostraram ao vivo na internet. Porque a primeira vez que a competição acontecia no estúdio da companhia, que eles colocavam as luzes e as cadeiras, e era tipo, cada um vai e faz um solo. Aí foi crescendo, aí mudaram para um teatro, aí mudaram para ser, em vez de solos, colocaram casais, aí colocaram uma orquestra, aí começaram a passar na internet, e agora virou, tipo, é o Super Bowl do balé. Até hoje a gente assiste. E qual é a
E o interessante é que tem um gostinho de Brasil, que é tipo, é o único espetáculo que você vai na Inglaterra que, querendo ou não, a companhia inteira vai assistir e parece um pouco que você tá dançando em Joinville, que é, tipo, é um lugar que você tá e bate o pé e grita, que é uma coisa da plateia brasileira, porque a plateia internacional está um pouco mais calminha. Sim, Então, pra sim, gente é uma sim. delícia participar dessa energia toda, né? Me fala um pouco, e qual é a premiação? O que isso leva? Para onde levou vocês? Essa... O que o Victor estava tentando falar da visualização, querendo ou não, às vezes você acaba... você sempre acaba fazendo um certo tipo de papel. E a oportunidade de você pegar... Travamos, travamos. E agora? O que fazemos? Nada. Estamos... Gente, os meninos caíram. Só uns minutinhos que a gente já vai voltar com a nossa história que estava maravilhosa. A internet deles deve ter caído. Já estão voltando. Ai, me deu até um nervoso aqui, gente. Mas faz parte, né? É ao vivo. Voltamos. Me fale um pouco, depois que vocês saíram do English, como foi essa transição de companhia? Que eu acho que isso também é bem legal a gente falar. Nosso tempo é mega curto, é 1 horinha só. E para a gente contar tanta coisa. Tudo começou que na verdade, tipo, eu comecei a pensar um pouco em, tipo, mudar um pouco mais. E aqui na Europa, normalmente, eles têm não só na Europa, mas tipo, tem várias companhias que eles dão, tipo, eles fazem um programa de intercâmbio, onde você pode, tipo, meio que uma troca de bailarinos. Aí, Legal. Recebeu vários bailarinos de companhias diferentes quando a gente estava no English. E eu achei que seria uma ideia interessante, porque até a gente sempre trabalhou, a gente mudou para Londres para trabalhar com a companhia, sempre trabalhou com a companhia do English, e eu tinha essa curiosidade de saber como ia ser trabalhar num lugar diferente. Então eu fui pedir para a Tamara, que era a nossa diretora, se eu podia ir numa dessas. Ela falou, não, com certeza. Ela falou que ela sempre aprendeu mais, fora quando ela dançava em outras companhias que não era a companhia dela. E tinha um amigo nosso que a gente acabou conhecendo na companhia do English, que trabalhava aqui na companhia do Royal Danish, tinha ido. Aí ela falou, olha, como ele veio para cá, eu vou mandar uma mensagem pro diretor e ver se ele te aceita lá. E foi quando eu vim para cá a primeira vez. Eu passei 4 meses trabalhando na companhia e eu adorei. É tipo uma companhia bem diferente da companhia do English, é um estilo diferente. A companhia do English é uma companhia que viaja muito. Aqui é uma companhia que a gente tem a nossa sede própria, que é o nosso teatro. Então, aquela coisa, você tá sempre no seu vestiário, você tá sempre dançando no mesmo palco. Porque querendo ou não, das dificuldades do English era porque a companhia do English eles fazem um tour pela Inglaterra que são 6 semanas. Eram 6 semanas, agora são 5. Mas são 5 semanas que você entra num ônibus na segunda-feira, dança terça, quarta, quinta, sexta, 2 shows na quinta, 2 shows no sábado. Sábado à noite você entra num ônibus, volta para Londres, você tem um dia em casa e entra no ônibus de novo. E aqui não tem nada disso. E nisso eu gostei muito do... Tipo, o nosso diretor hoje, ele vem do... Tipo, ele é dinamarquês, mas ele dançou no New York City Ballet durante muitos anos, então é um estilo bem diferente. E eu amei o meu tempo aqui, e enquanto eu estava aqui, eu descobri que eles estavam procurando por bailarinos. Aí nisso eu já falei, olha, Victor, eles estão querendo que... Estão procurando bailarinos. A companhia aqui é muito legal. Se você quiser trocar, essa é a hora certa.
Aí nisso, o Vitor veio, fez a audição, conseguiu emprego e eu já queria... Na verdade, eu acabei voltando por motivos... Porque enquanto eu estava aqui, era a companhia do English que pagava pelo meu salário. Então, eu voltei para lá, terminei a temporada, fiz mais uma outra temporada. Aí depois eu voltei e entrei na companhia quando o Vitor já estava aqui, já fazia um ano. E vocês sofreram com a mudança do estilo, da forma de trabalho ou não? Foi super tranquilo para vocês? É diferente. É que a gente estava acostumado a fazer tipo, os mesmos espetáculos durante uma semana inteira. E aqui o cronograma da companhia é bem diferente. Tipo, a gente faz um balé. Se você vai fazer o Lago dos Cisnes, em vez de fazer 12 shows do Lago dos Cisnes em 2 semanas, a gente faz Lago dos Cisnes de, sei lá, de setembro até abril. Aí tem, tipo, vai ter tipo, um show no sábado, aí depois tem 2 semanas sem Lago dos Cisnes, aí tem um na sexta e um no sábado. Aí depois, se ficar 4 semanas sem fazer o Lago dos Cisnes, aí tem um ensaio pra meio que juntar o balé de novo, aí tem, tipo, mais 2 espetáculos e no fim de semana seguinte tem mais 2. Então, tipo, o nosso cronograma aqui ele é bem... Então, foi uma coisa que eu lembro que eu estranhei no começo, porque a gente estava acostumado a ensaiar. Dançar. E quando começou a ficar, você está ensaiando um balé durante a tarde e à noite você vai e dançar outro balé num estilo completamente diferente, foi no começo da temporada ainda um pouco mais tranquilo, mas depois os balés começam a se acumular. Então você dança, tipo, você está ensaiando um Balanchine à tarde, mas à noite você faz um Bournonville, no dia seguinte você faz um contemporâneo e 2 dias depois você vai ter o Compa de Paco. Então você, tipo, você tá sempre ali. Tá preparado para qualquer coisa. Mas é bom que trabalha a versatilidade, né? E é interessante porque a gente trabalha num teatro muito grande. Então a gente tem a sorte que geralmente quando a gente tem espetáculo, o espetáculo é às 8 da noite, a gente trabalha até às 3 da tarde. Então a gente tem bastante tempo de voltar para casa, tirar um cochilo, voltar para o teatro, revisar a coreografia, se aquecer, se arrumar, dançar. Então é uma coisa que a gente tá sempre com um gostinho de estreia. Como é para vocês estarem dentro de uma companhia quanto estrangeiro? Tem algum problema? Tiveram algum problema? Acho que não. Eu acho que na Inglaterra era um pouco mais simples porque era uma companhia muito internacional. A diretora em si é espanhola, então nunca teve essa coisa. Mas eu sinto que aqui... Mas eu acho que é uma coisa da cultura dinamarquesa em si. Porque eu acho que é um país muito pequeno e é um país que eu acho que os dinamarqueses, eles têm muito orgulho de ser dinamarqueses. Então, às vezes... Eu acho que nem... Na companhia em si, a gente trabalha com bastante gente, então às vezes você não sente muito, mas eu acho que no país você sente ainda um pouco dessa coisa, tipo, o estrangeiro. Não. Mas na companhia tem gente de tudo quanto é lugar também. Então, na companhia, e que a gente tem o nosso grupo de amigos do trabalho, então acaba sentindo tanta diferença. Legal. Me fala um pouco dos balés que mais marcaram vocês na carreira. Marcaram. Ai, tem tanto? Não. Eu acho que... Quebra-nós. Marcar é tipo... marcar no bom sentido. Marcar ou traumatizar? Não. Marcaram assim no bom sentido, de vocês terem o prazer de estar fazendo aquele papel, que traz boas lembranças. Não traumatizar, não. Entra lá, não. Traumatizar, tipo... mas mesmo quebra-nós em si, eu tenho... Eu ainda adoro dançar. Eu tenho ótimas lembranças. Então, eu acho que depende. É difícil, eu acho que apontar um balé, porque eu sinto que eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que os balés que foram criados quando eu estava lá, eu acho que eles têm um espaço especial em mim, porque eu sinto que ele meio que foi criado para mim. Eu acho que, querendo ou não, o que mais acaba ficando mais especial pra gente, às vezes não é nem tanto o balé em si, mas é o processo, né? Que às vezes, dependendo muitas vezes a gente trabalha com gente de fora que vem ensinar os balés
Então, às vezes, não é nem o balé em si que é tão legal, mas você trabalha com tanta gente legal que às vezes eu falo, tipo, a gente dançou recentemente, por exemplo, tem um balé que é, tipo, é a versão da Sagração da Primavera do Wayne McGregor. Que é, tipo, o balé em si é legal, tipo, a plateia não amou, pra gente, tipo, não... Tipo, o balé é legal também, mas, tipo, a pessoa que ensinou, que é o Antoine, ele era tão legal, que pra gente, tipo... Nossa, o balé é demais. É aquela coisa de você entrar no palco com um grupo de pessoas e tá todo mundo, tipo... Não, a gente vai arrasar, vai ser muito bom. Você sente que a energia é muito boa. E... que mais? Qual mais? Você gosta de fazer essa coisa da primavera da Pina Bausch? Da Pina Bausch, eu tive a sorte eu não de fazer na minha época do English, a gente fez a Sagração da Primavera, o que é um balé, é um balé icônico. Eu não sou uma pessoa muito moderna. Treinamento, acho que eu sou um pouquinho duro, mas é um balé maravilhoso e eu sinto que foi um privilégio. Eu acho que é uma das coisas que, mesmo trabalhando com o Akram, quando a gente criou o que os dois estavam lá quando a gente criou o Gisele, que acabou virando também outro balé que o mundo inteiro ama, e eu acho que fazer parte dessa criação também foi um processo muito especial. Foi muito difícil, mas foi muito especial. Barra pesada. Eu gosto de fazer papéis dramáticos também. Eu acho que quando você faz um papel que tem um personagem, é muito mais interessante do que fazer só a parte. Não que eu não gosto da parte técnica, eu gosto de fazer um autista. Mas que às vezes é bem malha branca. Balé. Mas acho que eu não digo, tipo, fazer isso a carreira inteira, mas às vezes é interessante também, que querendo ou não, a gente treina balé o dia inteiro. Então, uma coisa. Então, tipo, às vezes, ainda mais que eu acho que tipo, é bem, tipo, a sequência da aula. Então, eu particularmente, eu acho interessante. Mas eu acho que é nisso que, tipo, eu e o Vitor, a gente é bem diferente em relação a isso, porque o Vitor tem esse lado mais artístico e às vezes eu gosto, tipo, do desafio da técnica. O Guilherme é bem preto e branco e eu sou mais variada. Colorida, né? Tem uma pergunta aqui, como foi ter o apoio um do outro no crescimento profissional de vocês? Eu acho que foi essencial. Eu acho que desde o momento que a gente saiu do Brasil, eu acho que... Na verdade, desde antes. Desde antes, Porque eu acho que um sempre puxou muito o outro. Tem essa coisa que quando um faz alguma coisa, o outro meio que tem que fazer a mesma coisa. Então, eu acho que um acaba sempre puxando o outro pro melhor. E querendo ou não, é que a gente... A comparação é inevitável, né? Eu acho que todo lugar que a gente vai... Isso fora até do trabalho. Tipo, da gente ir no supermercado juntos e a pessoa do mercado olhar para os dois e falar... Aí se você multiplica isso para estar no palco... Então, tipo, a comparação é inevitável, mas querendo ou não, é o tipo de coisa que às vezes a gente usa como uma vantagem. E eu, por mais a gente gostar de coisas diferentes, a gente treinou a nossa vida inteira juntos, então é muito especial você ter, tipo, uma pessoa que você confia plenamente na opinião dela, te assistindo praticamente o tempo inteiro. Ainda mais porque eu acho que a gente tem um gosto parecido de balé, tipo, o gosto de braço e o tipo de movimentação. Então é interessante porque na aula tá sempre um corrigindo o outro. É sempre, tipo, e às vezes, querendo ou não, às vezes eu penso numa coisa, às vezes seria bonito se eu fizesse isso. Aí eu já vejo o Victor fazendo e falo, não, não faça isso. A mesma coisa, não funciona, para com isso. Então é bem interessante. E querendo ou não, é uma coisa mega especial, porque eu acho que a não ser se você tenha um bailarino gêmeo, um irmão gêmeo que seja bailarino também, que é, tipo, raríssimo, as pessoas nunca vão entender completamente a conexão que a gente tem. Legal. A Lívia também perguntou como é dançar, compartilhar o palco com o irmão. É maravilhoso. É porque a gente tem uma... É que as pessoas acham até meio chata, porque às vezes se tem alguma coisa que a gente dança junto e tem uma outra pessoa que tem que fazer um outro elenco, a gente sempre acaba criando a nossa versão.
Então, Sim. tipo, a gente se entende muito bem. Ai, faz isso, desse jeito, não, mas esse braço, esse braço. E a gente dança, tipo, dançando junto a vida inteira e a gente tem um gosto parecido. Então, o problema é quando acontece alguma coisa e uma outra pessoa vai ter que entrar para dançar comigo em vez do Victor. Então, tipo, às vezes é complicado. Você tem que fazer um papel que são duas pessoas e é uma outra pessoa do meu lado. Mas é que a gente tem é um instinto muito parecido também, eu acho. Tipo, se os dois fossem cair fazendo o mesmo passo, acho que a gente cairia parecido. Algum professor ou diretor aproveitou vocês por serem gêmeos? Acho que vários, né? A nossa vida toda. A gente aproveita até hoje. Mas é porque eu acho que para um diretor é interessante você estar no palco e você ver duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Não, o balé tem essa simetria, né? Você passa o tempo inteiro sendo ensaiado para você parecer com essa pessoa que está do seu lado. E no nosso caso, facilita bem o trabalho da pessoa que está na frente da sala, né? Ou por que você vai tentar fazer alguém dançar igual o Victor, sendo que você já tem uma pessoa que dança igual o Victor? Tipo, é meio que a opção óbvia. E tem algum balé, alguma coisa que vocês lembram que também, assim, marcou vocês dançando junto? Vários. Vários. A gente já fez o Padecchio de Nápoles. A gente fazia na época que era um Pas de Quatre. Na versão antiga do English, em vez de ser um Pas de Trois, era um Pas de Quatre no primeiro ato. A gente fazia o casal principal da Valsa das Flores juntos. O que mais? O que a gente fez junto Aqui eles são bons, não são bons, mas aqui eles não gostam, mas aqui eles fazem questão de, tipo, eles acham que eles sentiriam, eles acham que a gente se ofenderia se tratassem os dois iguais. Então, tipo, eles tentam dar, tipo, vou dar esse papel pra esse aqui faz esse aqui, então, tipo, a gente não fica muito... porque acho que a nossa carreira toda, mesmo que fosse, tipo, um papel, por exemplo, Benvolio no Romeo e Julieta. Os dois faziam Benvolio. Mas tipo, então a gente sempre, tipo, os dois fazendo o mesmo papel. Os dois fazendo Hilar. Os dois fazendo... Então aqui eles tentam meio que diferenciar e dar um papel para um e um papel para outro. Para não ficar... Meninos. Mas ao mesmo tempo é interessante, porque por exemplo, quando os dois fizeram Hilar e Gisele temporada passada, mas foi interessante de ver duas pessoas tão parecidas fazendo um papel tão diferente, tipo, usando uma personalidade diferente. Então foi interessante para as pessoas da companhia mesmo. Tipo, todo mundo veio falar, tipo, não, eu fiquei muito intrigado, porque os dois são iguais, mas fazem um papel muito, tipo, um personagem muito diferente. Meninos, a gente vai ter que terminar, infelizmente. Foi um prazer conversar com vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui na live com a gente. Foi incrível. Super obrigado pelo papo e contar um pouquinho da história de vocês. Super obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que Imagina. Eu, como espectador, eu adoro assistir. É um prazer. A gente pode conversar por horas. Até mais, gente. Até mais.